Então, eu estou recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a doutora Emília Profeta Arnaud. Ela é psicóloga, terapeuta, especializada em criança, adolescente e família. Nós vamos bater um papo muito interessante, eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Tudo bem, doutora Emília? Obrigada por ter vindo. É um prazer para mim estar aqui. Prazer ter você aqui, abrindo a sua agenda para estar esse tempinho com a gente nos nossos programas especiais aqui em Miami. É muito bom a gente conversar um pouquinho. Queria conversar um pouquinho com você sobre essas diferenças, se existem diferenças. Você atende aqui tanto brasileiros quanto americanos. Aliás, antes, vamos voltar um pouquinho. Quantos anos tem que você mora aqui nos Estados Unidos, Emília? Agora é 16 anos, mas na verdade já faço quase 20 anos que eu estava vindo com bastante frequência, né? Os 4 anos anteriores com bastante frequência. Aí depois é que a gente se estabeleceu aqui de uma forma meio, assim, inesperada. De repente, um mês a gente tinha mudado. Olha só. Né? Mas tudo bem, né? Para poder atender a agenda de escola das crianças e tudo mais, né? Mas, é isso que aí, bom. Né? E aí, daqui vocês não saem mais. A não ser que Deus realmente mude tudo. Porque a gente tem que estar estabelecido em um lugar. Tem que ter um lugar onde a gente tenha raiz, não é? Tem que ter um lugar onde você tem os seus filhos, tem uma identidade. Isso é muito importante para a família. Então, começou assim, aqui em Coral Springs, essa região aqui perto de Boca Raton, Coconut Creek, é uma região muito boa para a família, né? Então, a gente estabeleceu como um lugar base, né? Então, a partir daí, o mundo está aí, né? Para a gente explorar. Por que não, né? É verdade. E quando surgiu no seu coração esse desejo de trabalhar nessa área, de estudar? Você estudou seminário e estudou também psicologia, né? Você começou a perceber essa necessidade das pessoas de serem cuidadas, um chamado de Deus também. Como é que foi? Olha, na verdade, eu comecei a ficar muito surpresa em ver a necessidade das pessoas aqui na Flórida, né? Principalmente dos brasileiros, né? Das mulheres brasileiras com os filhos. Muita falta de informação, muita dificuldade em chegar até a informação na escola, como funciona a escola, por que tem certos tipos de problema e tal. E então, porque eu fui procurar essas soluções para a minha família, eu comecei a ajudar as outras pessoas, que a gente fazia isso naturalmente, né? Então, em grupos de mulheres que a gente se reunia, a gente pegava e conversava a esse respeito, e uma trazia, outra trazia, né, as informações. Eu falei, olha, faz isso, tem a data certa de fazer as aplicações, né, de fazer as inscrições. Então, se você não entra no sistema, você fica muito fora e você realmente não desfruta do que tem aqui, né? Então, começou por causa disso, né? Que bom. Bom, e você atende, então, como eu estava perguntando anteriormente, americanos e brasileiros. Isso. E eu sei que, como eu, muitas pessoas devem ter essa curiosidade. As dificuldades são as mesmas, as necessidades são as mesmas, porque todo mundo fala assim, gente é gente em todo lugar do mundo. Tem as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades de relacionamento. A cultura, nós sabemos que as culturas são muito diferentes, né? A americana e a brasileira são culturas bem diferentes. O que você percebe ao longo da sua carreira, né, dos seus anos de trabalho? É bem própria essa sua pergunta, porque é exatamente esse o problema que nós enfrentamos. A família brasileira muda do Brasil para cá, ou talvez só a mãe, ou talvez só o pai com os filhos, dependendo da situação. Muda para cá, para a Flórida, e tenta colocar o mesmo tipo de ritmo da família aqui. Não funciona, não funciona. Ou a família, a mulher casa com um americano e constitui a família aqui. Ou o homem casa com uma americana e constitui a família. Então, existe essa diversidade. E, na verdade, o trabalho de aconselhamento, né, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de psicologia de aconselhamento. Então, esse trabalho é exatamente para fazer essa ponte, né? Fazer essa ligação entre a cultura brasileira, a cultura americana e diminuir a tensão. O maior problema que eu enxergo, principalmente trabalhando com os adolescentes, é o seguinte: os pais não entendem a importância que é a escola na vida das crianças. Só que as crianças estão na escola por um tempo bem longo, eles começam bem cedo e vão até o final da tarde, né? Então, a maior parte do tempo da criança é na escola.
Então, se os pais não conhecem o sistema da escola ou as dificuldades que eles enfrentam, o gap, né, o buraco entre a família, entre os pais e os filhos é muito grande, né? A outra coisa é a língua. As crianças falam inglês o dia inteiro, chegam em casa, falam português. Tem expressões do coração que você fala com uma língua, tem outras expressões com outra língua. Então, por exemplo, as crianças entre elas só se comunicam em inglês, porque existem as frases, a forma de falar em inglês. Agora, com os pais não entendem exatamente, eles entendem a palavra traduzida, mas não entendem o que está por trás daquilo. E é isso que começa a criar um problema, né? Quando a criança vira o olho e fala, oh, this is so annoying, né? Que eles falam, ah, isso aqui está me irritando muito. O que está por trás disso? Você entendeu? E outras coisas que você perguntou também que me fez lembrar bem, né? Existem coisas no Brasil com as adolescentes que não tem aqui. E tem coisas aqui que não tem no Brasil, né? Por exemplo, aqui as meninas de 12, 13 anos são muito assediadas entre meninas. E muitas entram num estado de tensão muito grande, muita ansiedade. Assediadas, como você quer dizer? Sexualmente. Infelizmente, entendeu? Então, elas se sentem inseguras, elas se sentem culpadas, elas sentem que elas não têm coragem de contar para os pais, a não ser que os pais sejam muito participantes. Aí elas têm coragem de contar o que está acontecendo. Para o lado dos meninos é o bullying, né? Então, é o menino mais forte irritando ou intimidando o menino mais fraco. Você percebe que aqui, então, os meninos sofrem mais o bullying do que as meninas? Sim, mas as meninas são diferentes as situações, entendeu? Sofrem outras situações, como você está dizendo. É interessante isso, é uma particularidade que eu mesma não conhecia. Quer dizer, as meninas aqui, isso acontece muito, Emília, então, as meninas são assediadas mais ou menos nessa faixa etária, entre elas. Entre elas. E, quer dizer, isso já é uma coisa terrível para as emoções delas, né? Elas são adolescentes, no começo da adolescência, muitas vezes com essa falta de estrutura, porque aqui também se trabalha muito, né? Os pais, eles geralmente têm menos tempo, talvez, do que a gente no Brasil, que também trabalha muito, mas é interessante que aqui parece que entra num ciclo que é mais difícil esse relacionamento dos pais com os filhos. A gente ouve falar muito, né? A gente que não mora aqui. Com o psicólogo, o que é frustrante é na hora que você vê os pais falarem assim, mas eu dou tudo para o meu filho. Ele tem iPad, ele tem iPhone, ele tem tênis, ele tem roupa fria. Não, ele quer você. Tem tudo menos do que ele precisa vai realmente. Vai com seu filho pescar, vai com a sua filha fazer o cabelo, cortar, sabe? Escolher uma roupa. Não manda alguém fazer isso com ela. Vai você sentar com ele e ouvir. É chato a conversa de criança? Mas você tem que ouvir, entendeu? Porque é ali que você vai entender que aquela frase que eles estão usando tem um double meaning, tem um segundo significado. Aí você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo. Infelizmente, quando as pessoas vão procurar ajuda profissional, o Estado já está assim... A criança já sofreu muito, né? As meninas aqui costumam se cortar, usam gilete, se cortam. E as mães vão reparar isso quando elas vão ver, assim, falam assim, o que está acontecendo com a minha filha? Fica o tempo todo dentro do quarto, não sai do computador. Mas pelo fato de não sair do computador também não aborrece os pais. Então os pais falam, não, fica lá, tá tudo bem, tá brincando. Não. Computador na sala. Fica junto com os pais, janta junto, né? Outro dia a gente estava falando sobre isso, né? Jantar junto, promove esse jantar. Não precisa cozinhar tanto aqui. Então, muito mais prático, né? Verdade. Compra uma coisa gostosa, mas faz todo mundo ficar junto. Une, né? Une a família. Eu tenho até um livro ali, A Experiência do Lar, da Dev Tyrus, e A Experiência da Mesa, a gente sempre recomenda. É uma palavra, uma revelação que Deus deu a ela, e ela faz essas pesquisas. Aliás, ela não. Existem pesquisas de universidades americanas que não são cristãs, que mostram a importância de uma família fazer pelo menos 3 vezes por dia uma refeição, todo mundo junto ao redor da mesa. E faz toda a diferença. Na minha casa, graças a Deus, eu já tinha esse hábito, que eu tive com os meus pais, né, com a minha família, e também trago isso para as minhas filhas. Mesmo se eu não for comer, porque às vezes eu estou em jejum, eu não vou comer, meio-dia a gente tem que sentar para comer. Eu me assento com elas para comer.
Meu marido, durante a semana, não almoça em casa. E a gente senta, é o momento que a gente conversa, a gente ri, a gente canta. Eu ouço coisas muito engraçadas delas, corrige, né, o comportamento, a atitude de uma para com a outra. Então é muito interessante esse momento, que hoje em dia não só aqui, no Brasil também tem se perdido muito. Cada um fica no seu cômodo, com o seu telefone, as pessoas parecem que não vivem mais sem o telefone. E isso tudo tem afetado com certeza os comportamentos. E a mulher, Emília, a mulher no Brasil, infelizmente, tem sido muito vítima de violência. A gente tem leis, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que surgiu inclusive pelo sofrimento de uma mulher que inclusive é paraplégica, que é a Maria da Penha, sofreu muita violência, existem muitos abusos e muita falta de respeito. Ainda, infelizmente, eu sei que isso é uma coisa no mundo inteiro, no Brasil, mas e aqui nos Estados Unidos? Porque as pessoas têm uma ideia de que americano é mais educado, ele é mais respeitador, porque respeita mais as leis, as coisas funcionam mais. Como a mulher americana ou a mulher brasileira que mora aqui nos Estados Unidos é? Bom, a questão de respeito da lei, tá? Por que se respeita mais a lei? Porque se você ligar ou uma criança ligar para a polícia aparece. E a polícia prende. E depois pergunta. As leis existem e são executadas. A diferença do nosso país, infelizmente. Então, tem mais respeito, por quê? Porque a execução da lei é imediata. E principalmente dura. Mulher e criança. E severa, tá? né? Então, não se tolera abuso da mulher. Não se tolera levantar a mão para uma mulher. Não se tolera. Vai para a corte, paga penalidade. Tem uma lei que a pessoa não pode, o homem não pode nem chegar perto da casa. Então, é uma série de coisas para proteger. No geral, a cultura americana não suporta o comportamento latino. Eles não suportam a forma de educação latina, em que você bate muito no teu filho, você bate para conseguir respeito, né? Só um parênteses. Sim. Quando você fala não suporta, porque eu sei que às vezes a gente... essa palavra suportar para a gente, né? No português não aguentam, não toleram, é isso mesmo, não né? Tolera, não tolera. Então, o que acontece? Como você, vamos dizer assim, a família americana com um bebezinho, tá? Você tem um bebezinho, você tem uma criança pequenininha, ela tem o horário de dormir e a família respeita esse horário. Se a esposa, a mulher e o marido querem sair para um jantar, o horário da criança dormir é respeitado. Então, o respeito começa desde que a criança é um bebê, tá? Isso é aquela coisa que a gente lembra, eu lembro assim da época que eu criei meus filhos no Brasil e a gente fala, não, tudo bem, a criança fica acordada até 1, 2 horas da manhã. Isso é péssimo. Você não está respeitando a limitação biológica da criança. Com certeza. Então, o respeito começa ali, né? Então, você vê, se você estabelece uma relação de respeito às dificuldades da criança, respeito às limitações, isso realmente vai trazer para a criança, em relação aos pais, respeito também. Então, não precisa bater. Com certeza. Você entendeu? Não precisa, porque ela já tem os limites dela, tá?